tá bom? Bom, obrigada a presença de todos, sejam muito bem-vindos, boa noite, né? Bem-vindos à 6ª edição da série de webinários BIM na Prática, uma parceria do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Sergipe com a Câmara Brasileira de BIM de Sergipe. Semanalmente, todas as quartas-feiras, às 18h30, nós trazemos um tema ligado ao BIM, com palestrantes especializados, diferentes, com o intuito de trocar experiências, discutir, incentivar o uso do BIM no mercado de trabalho, da arquitetura e urbanismo e engenharias. O nosso convidado de hoje é o arquiteto urbanista Renato Siqueira, do escritório Perkin Wills, de São Paulo, a quem agradecemos também pela gentileza e disponibilidade em aceitar o nosso convite. Ele traz o tema hoje, como usar o BIM em projetos de edificações de grande porte. Bom, para o andamento do nosso webinar, seguem algumas informações de boas práticas. Primeiro, o nosso webinar está sendo gravado. O vídeo será disponibilizado na íntegra em nossos sites, tanto do Cal Sergipe como da CBIM Sergipe. Nós pedimos também que, todos os participantes, exceto o palestrante e os mediadores, permaneçam com os microfones e as câmeras desligados. Qualquer dúvida ou questionamento, utilizem o chat, pode ficar à vontade a qualquer momento da palestra. E, por fim, nós vamos colocar aqui no nosso chat o link de nossa pesquisa de satisfação para vocês responderem e darem um feedback para a gente, tá bom? Bom, para fazer a mediação do webinar 6, nós teremos hoje, representando o Cal Sergipe, o arquiteto urbanista José Expedito Júnior, e representando a CBIM Sergipe, o engenheiro eletricista Maurício Arce. O nosso convidado, Renato Siqueira, é arquiteto urbanista, graduado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Brás Cubas de Mogi das Cruzes, desde 1978. Concluiu o MBA em Desenvolvimento de Negócios Imobiliários pela FUPAM-USP em 2007. Foi representante membro da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, ASBEA, no Comitê de Política Urbana do município de São Paulo, em 2014. Possui diversos cursos de especialização em gerenciamento de projetos e racionalização de construções. Atuou no exterior por um ano na área de infraestrutura e tem em seu currículo projetos de grande porte, como complexos de edifícios corporativos, residenciais, restaurantes, hospitais, escolas, complexos esportivos e data centers. Foi diretor técnico do escritório Ricardo Julião Arquitetura, onde atuou por 22 anos. Atualmente está à frente da RRR Arquitetura e Consultoria desde 2000 e, a partir de 2011, se dedica integralmente ao escritório. Renato Siqueira é diretor de operações da Perkin Wills de São Paulo. Bom, eu passo a palavra agora para o Renato. Utilizem a qualquer momento o chat para fazer questionamentos ou tirar as dúvidas. Lembramos também que nós teremos a intervenção dos 2 mediadores durante e ao final da apresentação do nosso convidado. Renato Siqueira, fique à vontade, agora é com você. Ok. Bom, boa noite, Tiffany, obrigado pela introdução. Boa noite a todos que estão participando. A arquiteta Cristiane Arakawa trabalha com a gente aqui na Parkinsville e ela é a nossa BIM Manager. Então, a gente vai fazer essa apresentação em conjunto. Detalhes, se tiverem detalhes técnicos, fiquem à vontade para perguntar. A dinâmica da apresentação, vocês podem enviar pelo chat para o Maurício, que vai intermediando as perguntas. Tá? Eu vou iniciar. A Perkins Will a gente é um escritório brasileiro que pertence a um grupo internacional. É uma empresa de origem americana, fundada em 1935, em Chicago, e
ao longo do tempo, ela veio crescendo, começou com projetos na área educacional e veio crescendo com uma característica própria. A empresa não monta escritórios em outras cidades, em outros países. Eles sempre fazem uma associação, um escritório local, tipo, a gente brinca que é um noivado, faz um alinhamento, um afinamento, e tendo sucesso, os grupos se entendendo, passa a ser Perkins Will. Nós passamos aqui em São Paulo a ser Perkins Will em 2014. A semana que vem a gente vai fazer aniversário de 8 anos de Perkins Will 100%, 2012, na verdade. Né? A nossa principal característica é que é uma empresa de arquitetura, design, voltada para a excelência de projeto. Então, no mundo inteiro, a gente divide plataformas, divide experiências, divide conhecimento profissional e a gente atua juntos em alguns projetos, em diversos projetos, na verdade, mas sempre respeitando as características locais, a cultura local, sustentabilidade, racionamento e reciclagem de água, fontes novas de energia. É uma empresa que tem um grupo próprio de pesquisa, não só da área de sustentabilidade, bem como da área de projetos, na área de engenharia, de processos, de procedimentos. Hoje nós somos em torno de 2.700 arquitetos, espalhados pelo mundo inteiro. A grande maioria é nos Estados Unidos, existem escritórios na Europa, em Paris, em Londres, Copenhague, e tem um escritório na China, sendo que 2 no Canadá também. É um pouco do que nós somos, é um hub de conhecimento. Essas são as nossas áreas de atuação. Aqui no Brasil, a gente atua em todas essas áreas, e quando a gente não tem alguma expertise específica, a gente convoca um escritório dos Estados Unidos ou da Europa que faça sentido naquele momento, que tenha aquele conhecimento, que possa agregar valor e conhecimento aos projetos dos nossos clientes. E a gente funciona, como eu já disse, como uma empresa única. Então, a gente é uma empresa com portfólio bem grande. Aqui é um pouquinho das nossas áreas, arquitetura hospitalar. Aqui em São Paulo é uma área que vem crescendo muito grande. Nos últimos 3, 4 anos, a empresa foi ganhando mercado, um produto de excelência, de grande qualidade, com o suporte do global. Lá fora, principalmente nos Estados Unidos, a Perkins é uma referência na área hospitalar. Na parte educacional também é o DNA mãe da empresa, começou fazendo escolas. A área de esportes e recreação é bem rico também. A parte de preservação, de reuso, a fábrica da Chevron na China. O escritório da China vem crescente muito grande também, vem crescendo muito grande. Nesta fase de pandemia, eles serviram de um norte para nossas ações de retorno ao escritório, protocolos de segurança. Tem uma atuação forte na área pública, na área cultural. E aqui no Brasil, a gente tem tido um sucesso bem grande na área de mercado imobiliário, na área de real estate, edifícios corporativos, edifícios residenciais, o uso misto, que aqui em São Paulo a legislação deu essa abertura e tem sido um sucesso muito grande. A gente também atua nessa área de ciência e tecnologia. Esse é um centro de inovação da L'Oréal no Rio, se tornou uma referência.
A área de interiores corporativo é um grande acervo da empresa. Convém lembrar aqui que a empresa tem 30 anos de atuação no mercado. Antes de ser Perkins Will, ela era Rocco Vidal, era um escritório consagrado no Brasil, em São Paulo, com uma área de atuação muito forte, tanto em projetos residenciais como interiores corporativos. Com a transformação em Perkins, esse DNA corporativo se manteve e hoje é uma das grandes áreas que a gente atua. Agora começar então um pouco no que o objetivo da palestra. Como eu disse, a empresa tem vários centros de pesquisa, grupos de pesquisa. Esses grupos de pesquisa atuam globalmente. A Cristiane, que está aqui com a gente, faz parte de um grupo. A gente tem reuniões periódicas. Então, todas as inovações que vão surgindo ao redor do mundo inteiro, a empresa busca essa tecnologia, busca esse conhecimento, esses grupos de trabalho analisam, filtram, verificam o que fazem sentido e, na medida que faz sentido, que agrega valor, eles vão sendo implantados, né? O Digital Practice, acho que é o grupo mais importante que a gente tem dessa área de tecnologia. Ele é um grupo formado justamente para disseminar conhecimento das áreas de projetos digitais. Então, é um tipo de prática que não tem fim, né? A gente, todo dia tem uma novidade, todo momento estão surgindo tecnologias novas, e a gente tem o privilégio de poder participar desses grupos, de poder interagir, ter acesso a essas informações, ter acesso à tecnologia. São os exemplos do que tem sido feito, né? Aqui, como eu disse, é um pouco da nossa história, né? Em 2006 era Rocco Vidal, em 2012 virou Rocco Vidal mais PW, e hoje nós somos 100% PW. A gente vai fazer um pequeno histórico das formas de trabalho, né? Em 2005, a gente usava o que é o tradicional no Brasil, que eram os trabalhos feitos de forma mais individual, autoral, usava ferramentas tradicionais, e os projetos eram feitos com times locais, né? Para quem não conhece, essa trapezonga aí é um tecnígrafo. Pela minha idade, eu já trabalhei com isso, mas não é nem um pouco confortável. Aqui já é o nosso presente. A gente trabalha 100% digital. Um pouco dos resultados do que a gente tem feito, né? Aqui já começa o uso de da tecnologia BIM, processos BIM. O nosso software padrão do grupo é o Revit. E todos os aplicativos que fazem parte do pacote de processos BIM, a gente utiliza vários, e durante a apresentação a gente vai abordar alguns deles. Então, no presente, hoje, a gente tem equipes mais colaborativas. Como eu disse, os processos são descentralizados, embora a gente tenha uma plataforma única, cada grupo tem o seu processo, cada cliente tem o seu processo. Na verdade, cada projeto acaba tendo um processo, uma metodologia diferente. E com a nossa cultura, a cultura que a gente dissemina junto aos colaboradores da equipe, a gente consegue ter
projetos em múltiplos locais, que é a nossa realidade, né? Um escritório multidisciplinar, agora com a pandemia, então, é a realidade do que a gente vive. A gente migrou do escritório para home office em menos de uma semana, e dizer que é fácil não é, dizer que não tem trauma é mentira, mas a gente conseguiu manter a equipe funcionando 100%, não parou um minuto, e isso foi um sucesso que a gente acredita, não só a equipe, o apoio da Cris foi super importante, apoio de suporte de TI local e do grupo, e a cultura da própria empresa. Então, é um motivo de muito orgulho isso. E um pouco do futuro que a gente busca a todo momento, né? Entrando em já falar de BIM, como todos sabem, a gente trabalha hoje em tempo real, essa troca de informações online o tempo inteiro e ao longo de todo o projeto. Isso é uma realidade, todos vocês que já conhecem BIM sabem como funciona. A gente tem, no Brasil, ainda tem barreiras a serem transpostas, projetos complementares, projetos estruturais, e as próprias construtoras. A gente está vivendo um momento novo, onde as construtoras, que coisa de 2, 3 anos atrás eram poucas, que se dedicavam a ter processos BIM em planejamento e quantitativos, orçamentos de obra, isso também vem crescendo muito forte. E nos últimos 6 meses, a gente até diria que de forma meio avassaladora, o mercado todo está demandando modelagens mais sofisticadas para extração de quantitativos e planejamento de obra. Essa é uma das ferramentas que todos conhecem, né? A gente trabalha muito com Navisworks, análise de clashes. Isso faz parte do nosso dia a dia também. A gente sempre está rodando análises de clash, análise de desempenho energético e análise de compatibilidade. Outra característica forte do grupo é prover treinamento para todas as equipes de forma constante. A gente, hoje, os treinamentos são... A gente, no passado bem recente, tinha treinamentos presenciais e os treinamentos online que eram feitos de fora, né? Principalmente dos Estados Unidos. Hoje é 100% online, mas os treinamentos continuam. Aqui a implementação dos processos BIM no escritório. O Cris, você quer falar um pouquinho sobre a introdução? Você é parte integrante dessa realidade? Pode ser? Claro. Bom, aqui é um pouquinho do que a gente tinha com relação a projetos em BIM no passado, né? Hoje a gente conta com praticamente, hoje, na verdade, 90 não, mas praticamente 100% dos nossos projetos, eles estão sendo feitos em BIM. Né? E há 5 anos atrás, há 4, 5 anos atrás, esse número era muito menor, porque estava acontecendo toda a parte de implementação, de início de educação da equipe, né? A gente continua fazendo isso, mas hoje em dia a gente vê que na verdade não é muito, não é nenhuma questão de escolha, pra gente já é uma realidade que vem acontecendo no escritório, né? A gente praticamente todos os projetos estão em BIM, tirando projetos que são projetos bem antigos que acabaram acontecendo em AutoCAD, um processo antigo. Essa é a nossa realidade hoje. Vamos lá.
Aqui é um pouco de estatística do que vocês terem uma noção dos volumes de horas gastas, volume de energia colocada nesse processo de implantação do BIM. Vocês podem achar que é muito diferente nos Estados Unidos, e a realidade não é bem assim, né? Os Estados Unidos também é um país muito grande, com muita diversidade cultural, e o esforço de implantação do BIM também, dos processos BIM lá, é bem grande, demanda também bastante treinamento, bastante esforço por parte das equipes de implantação. E esse é o nosso futuro, é o futuro que a gente está buscando, que são soluções universais, acessíveis a todos. A gente acredita que esses processos tendem a se tornar mais uniformes, uma linguagem mais acessível, que não tenha tanta diversidade de proporcionar as mesmas informações para diferentes clientes que demandam da equipe de projetos, ferramentas diferentes para falar a mesma coisa. Essa é uma realidade hoje, não é específico só de BIM, é como um todo. Então a gente busca muito, está buscando muito essa uniformização. Isso é na prática, é no dia a dia. A gente sabe também que não adianta chegar, não existe uma solução mágica, vai ser muito trabalho, né? A gente fala em coautoria aqui porque a gente acredita que o bom projeto de arquitetura ele não é feito só de um design diferenciado, ele atende às demandas técnicas e construtivas e principalmente às demandas do cliente. Então, o que a gente entende como um bom projeto de arquitetura é o que tem uma beleza estética, mas que atende plenamente toda a necessidade e demanda do cliente. E um futuro que a gente já vislumbra também é transformar os nossos arquivos em pré-arquivos, quem sabe um dia chegar num arquivo de industrialização direto para a indústria da construção. Isso hoje é uma realidade para projetos de mecânica, projetos de elétrica, para projetos de construção civil. A gente sabe que não é raríssimo, se é que existe, mas a gente também entende que existe um movimento muito grande de industrialização da construção. Nos Estados Unidos, no Canadá, é muito forte, e a gente está caminhando para isso também. Aqui é o Digital Practice, que é a nossa principal ferramenta de treinamento e divulgação. São simulações que já são feitas, né? Ainda não é uma inteligência artificial, mas a inteligência artificial para projetos de arquitetura, viabilidade principalmente, também já está se tornando uma realidade. É assustador. A gente, como arquiteto, fica um pouco preocupado, mas eu acredito que não é motivo para se preocupar, e é motivo, sim, para a gente tirar partido dessa capacidade de informação que a gente tem possível gerar hoje, né? Então, o que eu estava falando, a gente não encara a tecnologia como um concorrente, né? A gente que vai tirar nosso trabalho. Muito pelo contrário, a gente encara a tecnologia como uma ferramenta que permite gerar um conteúdo de mais qualidade em menor tempo, né? Aqui é um pouco das simulações que já são possíveis fazer, que a gente faz. São análises bioclimáticas. Hoje a gente já tem
já tem informação, suporte no Brasil para a gente gerar análises bioclimáticas em qualquer lugar do país, e elas são feitas e os resultados têm sido muito vantajosos para os clientes, principalmente. Então, a gente já sabe de antemão as cargas térmicas de sol, as proteções que a gente pode gerar, e quando o ar-condicionado entra, se é que entra, a gente já tem um atenuador muito grande. Isso resulta em economia de energia, de tempo, para todos os envolvidos. Aqui é a realidade virtual. Nós implantamos no escritório um pouquinho antes da pandemia, começou a rodar, aí a pandemia acabou atrapalhando a nossa vida. A gente tem uma sala aqui com sensores, já estava rodando, e a gente não vê a hora de voltar 100% para poder retomar o VR, que é a realidade virtual. Então, como você já deve conhecer, são experiências altamente imersivas. É um ponto que agrega bastante valor para nós, como arquitetos, para poder sentir esse lado lúdico também, que é gostoso. Para os clientes também. O cliente, na primeira vez, é só lúdico, mas com o passar do tempo, o cliente também começa a interagir de uma forma mais técnica, e a gente tem certeza que isso já é uma realidade, e a gente só vai ter sempre que ficar buscando ou mesmo criando as inovações. Ô, Renato. Diga. Oh. Vai, Expedito, você é mais velho e começa. Veja, começando a perguntar um pouco, tem mais pergunta para o final dessa sua introdução, mas aproveitando a discussão da realidade virtual, esse processo de dimensão, vocês estão usando muito mais junto internamente com a equipe para discutir projeto, ou realmente apenas para uma discussão e apresentação ao cliente dos projetos? Os Já dois. tem essa experiência de discussão interna de equipe quanto a soluções que foram dadas, especificação do material ou algo parecido? Sim, sim. A gente tem a experiência interna junto com a equipe e do mesmo modo com os clientes, né? A gente já tem experiências de apresentações com os clientes de realidade virtual, e é um sucesso, né? Faz muito sucesso. Nosso entendimento, assim, o nosso lado aqui como projetista tem sido muito rico, o entusiasmo da equipe é muito grande, e não é só entusiasmo só pelo lado lúdico, é de você realmente ver, sentir, ter essas proporções na mão, né? Com o cliente, eu ainda acho que vai mais pelo lado lúdico, como eu disse, mas com certeza já a vantagem é muito grande, né? Muito, principalmente na fase de estudos, né? Na fase de estudos, até chegar no anteprojeto, né? A partir de um projeto que a gente já está gerando projeto executivo, uma maquete tradicional, os métodos mais tradicionais ainda são bastante usados. Ô, Renato, com o VR e o AR, você sentiu alguma melhoria na conexão com o cliente, eu digo, para entender de maneira mais rápida e conseguir reproduzir no projeto o que o cliente deseja? Ou acha que ficou similar o tempo? Não, eu acho que é mais rápido, sim, com certeza. É mais rápido. Tem um ponto, não diria que é um ponto negativo, é que o cliente não vai se contentar só com isso, né? Então a gente se apresenta primeiro uma sala para o cliente, já quer ver a outra sala, ele quer ver a outra sala, então a gente tem que dosar um pouquinho para a gente mesmo ter condição de poder gerar um material de qualidade, né? A gente tem uma premissa também de ter um produto de qualidade.
né? Quando a gente vai apresentar para um cliente, a gente sempre busca excelência. Então, eu não posso apresentar algo meia boca, vai dizendo para o cliente, eu tenho que apresentar o top, né? E para a gente chegar nesse nível top, eu acredito que ainda falta um pouquinho aqui no Brasil, tá? Em termos de volumetria, como vocês estão vendo na tela, não é tão difícil, mas você vê que o nível de detalhamento ainda não é tão requintado como poderia ser. Renato, mas todos os projetos de vocês passam por esse processo ou vocês escolhem projetos específicos? Não, a gente escolhe projetos específicos. A gente tem muita coisa e é um custo também, né? Sim. O custo eu poderia gerar para todos os clientes, só que o custo dos honorários ficam proibitivos e a gente acaba ficando muito fora de preço. Não esquece que assim, a gente é um escritório brasileiro com uma atuação internacional, atuação global, mas os honorários são brasileiros, né? E aqui no Brasil o cliente ainda não paga esse tipo de informação de modelagem para a realidade virtual, né? A gente já está conseguindo que o cliente veja o valor que ele está tendo nos processos BIM. E é um processo, como eu disse no começo, que está engatando, a geração de mais informações está engatando nesses últimos 6 meses com uma intensidade muito grande. Mas uma realidade virtual tem custo, não são todos que vão bancar, não. Sim. Tem uma pergunta aqui do Luiz, Renato. Ele quer saber se existe a possibilidade de fazer simulação de fachadas com a inteligência artificial. O IA é inteligência artificial, não é isso, Luiz? Isso. Olha, eu não vi ainda, tá? O que eu já vi de realidade virtual, até esse momento, pode até ser que já exista, é muito acadêmico ainda, que é quem tem tempo e dinheiro para gerar esse tipo de informação. É fantástico, assim, assustador no começo, mas em termos de projeto, a gente, na Perkins, que eu desconheço que tenha algum uso de inteligência artificial em projetos. Vocês têm alguma informação nesse sentido, Cris? Sim, só para complementar o que você falou, a gente tem o nosso grupo de pesquisa, parte deles, ano passado, foi fazer um curso, agora eu não me lembro de cabeça o nome do curso, mas foi um curso específico de inteligência artificial, né? E aí depois o que foi legal é que eles reportaram para a gente um pouco desse curso. O que eles contaram para a gente que foi interessante, assim, para o computador gerar uma fachada, você precisa ensinar para ele uma série de parâmetros, precisa imputar muitas coisas, né? Aí eles mostraram algumas imagens, até que no começo engraçadas, né? Que no momento que o computador está aprendendo, ele gera umas formas totalmente inexequíveis, esquisitas. Então, a gente enxergou isso como lógico que um começo de evolução, mas meio que como o Renato falou, assim, para a gente colocar na prática, de fato, acho que vai ter que ter mais um chão aí para a gente pesquisar e desenvolver, mas a tecnologia está aí, vamos pesquisar um pouco mais, né? A gente vai evoluindo, eu acho. Eu acho que ainda tem um chão ainda, não só no mundo inteiro, não é só a gente não está para trás não, mas lá também é novidade. Sim. Estão perguntando aqui onde foi esse curso e se isso foi desenvolvido, que foi apresentado, foi em Grasshopper ou Dynamo? O local do curso, eu não, gente, desculpa, eu não tenho agora na cabeça, tá? Fico devendo para vocês, de repente a gente pode tentar passar para vocês de alguma forma, eu não me lembro agora. Agora, a pergunta se foi no Grasshopper ou se foi Dynamo,
eu acredito que tenha sido o Grasshopper, tá? E alguns outros softwares também de inteligência artificial. É interessante ver esse crescimento mesmo. Logo, logo a gente vai poder aproveitar mais, e complementando como o Renato falou. Também acredito que ele não veio para tirar nossos trabalhos, não. Na verdade, deixou mais tempo para a gente poder pensar mais no projeto e apenas otimizar tarefas rotineiras, né? Sim, sim. O que as apresentações que eu tive a oportunidade de assistir sempre foram acadêmicas, de simulações, eram estudos de viabilidade em Nova York. E eles entraram com todos os parâmetros do zoneamento e eles tinham também todos os parâmetros de produto. Eles tinham N variações de plantas possíveis que a inteligência artificial simulava dentro dos parâmetros do zoneamento. Muito interessante, mas acadêmico ainda, né? Mas acho que a gente faz... As coisas são muito rápidas, né? Essa evolução é muito rápida. Não saberia dizer em quanto tempo, mas eu acredito que daqui a 3 anos a gente pode voltar a conversar e falar, pô, você viu, demorou muito menos que isso. Não, é assustador mesmo. Quando você vê a evolução do banco de dados desses softwares de inteligência artificial, a capacidade deles cresce de uma maneira assustadora, o banco de dados deles, a quantidade de informação que eles têm, de um ano para o outro, mais do que duplica. O que vocês estão vendo na tela são os robôs já de produção. Também na indústria é uma realidade há bastante tempo já. A gente não tem robô ainda, né? Tem, Cris? Não, né? Não, aqui em São Paulo não, mas em algum escritório lá fora, se não me engano, talvez Chicago tenha. Chicago é o maior escritório da Perkins. Acho que em torno de uns 300 colaboradores. A gente, maquete de impressora 3D, também é uma realidade. Eu, por sinal, vi essa maquete pronta. É uma coisa, é um brinquedinho muito bacana. Essa foi esculpida pelo robô. Luiz pergunta aqui, Renato, se a Perkins usa o ArchiCAD ou o Revit. Aqui você mostrou que é o Revit, não é isso? Mas é a nível mundial. É o Revit, que é mundial. Também, né? É mundial. Bom, aqui entrando um pouco na fase de conceitos, né? Que é um ciclo que ele não para nunca, né? É um ciclo que não para de girar, né? Que a gente está sempre aprendendo, planejando, executando, medindo o resultado e volta a aprender e volta a gerar. E esse ciclo é um ciclo que qualquer história de arquitetura é um sonho, né? E a gente acredita muito em perenizar o cliente, né? A gente não tem por objetivo ter um cliente para um projeto, né? O nosso objetivo é ter clientes para muitos projetos, né? Então, esse ciclo é uma das formas da gente perenizar o cliente, aprender com o cliente. Aqui uma visão geral, né? Um pouco aqui de São Paulo. A gente, há uns 3, 4 anos atrás, a gente começou uma atuação mais forte no mercado imobiliário, mercado de real estate, e o sucesso que a gente tem tido hoje é muito reflexo do que a gente vem fazendo desde 2012, 2006, que é buscando com muita disciplina, com muito processo, com muito metodologia, com treinamento, de chegar no resultado de um edifício
como vocês estão vendo, que é simplesmente um exemplo na tela, mas que era impensável há 5 anos atrás. Eu digo, quando eu falo impensável, não como arquitetura, mas como aceitação de mercado, de cliente. E hoje é uma realidade. Hoje o cliente busca esse design diferenciado, que não é só um design diferenciado, tem muita tecnologia junto, como a gente já comentou, né? Renato, Diga. Entre vocês no mercado imobiliário, principalmente de São Paulo, Uhum. alguns projetos do Estúdio e outros a gente já vem acompanhando. Uma das coisas que eu tenho sempre curiosidade de questionar grandes escritórios como vocês, eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal da Flaro também, trocar uma ideia com eles, era assim, em que momento o mercado imobiliário se curva à arquitetura ou a arquitetura se curva ao mercado imobiliário? Porque a gente vê completamente diferentes, né? Então, a diferença desses produtos na prática da Perkins foi em função da demanda ou o conceito falou primeiro? A arquitetura falou primeiro que a demanda de mercado? Tem alguma coisa clara assim, não, que a gente possa entender? Olha, é um pouco ovo e a galinha, né? Mas sim, eu atuo bastante tempo aí no mercado imobiliário, peguei algumas fases já, e eu passei pela fase que o cliente, quem trabalha em mercado imobiliário sabe que não existe um cliente, né? Você tem, na definição de um produto, são vários clientes atuando, né? A incorporadora, a construtora, o pessoal de vendas, o pessoal de marketing, a engenharia, e a arquitetura fazia parte desse ciclo. No fim, a gente era resultado, mas esse resultado ele tinha muitas condicionantes antes que impediam alguma forma da gente se expressar como gostaria, né? Então, dentro desse trabalho, como eu falei, de um trabalho de anos, buscando um design diferenciado, buscando uma excelência, buscando uma tecnologia, a gente começou a ter produtos diferenciados, né? E esses produtos diferenciados começaram a vender bem. Então, sendo muito realista, o mercado gosta do que vende bem, né? Então, sim. a gente está feliz porque a gente está vendendo o design, o cliente está feliz porque esse design é um diferencial de mercado e o comprador está pagando essa diferença. Às vezes, eles também têm que seguir uma regra de mercado, preço do imóvel, preço de uma sala de escritório, obedece parâmetros de mercado também, né? Então, o comprador está valorizando um design diferenciado, o investidor está valorizando um design diferenciado. Deve haver, então, uma evolução, né? Acaba sendo uma... Acaba tendo essa evolução. Amadurecimento, né? A gente, graças a Deus, né? faz mais o neocolonial, né, que era aquela coisa horrorosa, e que ficava copiando livros de arquitetura francesa do século XVIII, graças a Deus acabou, né? Isso não você falar hoje em neocolonial aqui no mercado de São Paulo, que era uma vergonha, graças a Deus não tem mais. Mas foi uma realidade muito forte aqui. Então, são um pouco de estudos que a gente tem feito, né? A gente hoje tem uma característica interessante, que a gente tem 12 projetos na Avenida Rebouças. Quem conhece São Paulo, a Avenida Rebouças liga o Espigão da Paulista com a Zona Oeste embaixo, até o Rio Pinheiros. E a Avenida Rebouças tem uma característica interessante. Você subindo do lado esquerdo, é um bairro que permite a construção de prédios. E do lado direito é uma zona residencial, que não permite prédios. Então, a gente tem que estar com 12 projetos do lado esquerdo, que vão ter uma vista eterna da área residencial. E por que a gente está com 12 projetos? É porque é o que a gente acabou de falar, porque a gente persiste
num design diferenciado, num produto diferenciado, numa atenção diferenciada ao cliente. A gente não tem cliente de gaveta que você vai lá e abre, fecha e deixa guardadinho lá. Não, os nossos clientes, a nossa equipe é toda treinada, é toda motivada para manter um relacionamento constante com o cliente. E não é um mar, não é um mar de rosa. A gente tem muito problema, tem muita encrenca como todo mundo, né? Mas a gente pode dizer que a gente se preocupa com as encrencas e muito. E a gente está sempre buscando solução também. Aqui já um pouco do trabalho que é feito lá fora, né? Então, a gente tem escritório, o termo agora que o grupo usa não é mais escritório, é estúdio, né? A gente tem estúdios tanto na costa leste como costa oeste, como no Southwest, que é Texas, Miami. Então, a gente é bem esparramado nos Estados Unidos. Então, Seattle, pelas características climáticas, tem uma arquitetura muito própria também. Renato, diga. Tem uma pergunta aqui que o pessoal está fazendo, é que nas imagens tem o nome do estúdio São Paulo e sempre de outra cidade internacional. Sim. Ele quer saber qual o papel destas unidades internacionais nesses projetos. Olha, vamos lá. Vou voltar aqui, vou voltar tá? Epa, até voltar. Esse de Seattle, a gente participou no desenvolvimento da área de interiores. Minha tela está compartilhada ainda? Tá, sim. Tá. A nossa equipe participou do desenvolvimento da área de interiores, junto com a equipe de Seattle. Tá? Foi numa fase de aprendizado da nossa própria equipe. Então, foi muito rico para quem participou desse processo, viver esse desenvolvimento lá nos Estados Unidos. Então, realmente é um trabalho feito em parceria de dois estúdios, não é isso? Exatamente. A gente é diferente porque a gente, né, é uma parceria. Eu acho que o termo correto é parceria mesmo, porque os nossos honorários, o nosso escopo, tanto nós participando lá, que infelizmente é muito menos do que eles participando aqui, fazem parte da mesma proposta para o cliente. Então, quando eu vou incorporar um escritório de fora em algum projeto aqui no Brasil, quando eu entrego o honorário para o cliente, já está o projeto, o custo do estudo de fora, né? Então, para o cliente é muito vantajoso, né? Porque você contratar um escritório de fora gera um custo tributário muito grande, né? Embora a gente pague imposto, sim, tá? Quando a gente faz pagamentos no exterior, mas é mais vantajoso, é mais ágil, porque a gente está no mesmo grupo, a gente tem a mesma cultura, trabalha na mesma plataforma, então é muito rápido, essa integração é muito rápida. Tá? Há um ponto que é super importante, que eu acabei não comentando, é que o escritório, os estúdios em geral, todos têm certificação LEED, e uma das premissas para se tornar sócio do escritório global é você ter uma certificação LEED pessoal, né? E aqui no Brasil a gente também sempre busca com os clientes uma certificação, não pela certificação em si, às vezes o objetivo com certeza não é obter o selo LEED ou o selo WELL, que agora está em evidência, mas realmente oferecer vantagens que a sustentabilidade apresenta para o produto final, né? Se ele vai ter certificação ou não, é outra questão. O importante é ele ser sustentável. Renato,
Eu estou com um probleminha de conexão, então se por algum motivo minha pergunta sair incompleta, peço desculpa, mas só para entender um pouquinho melhor. Quando vocês desenvolvem um projeto, há um processo de seleção de escritórios ou há uma demanda do cliente para participação de outros estúdios, perdão? Não. Então, assim, ou seja, como é que vocês definem se entra um segundo estúdio ou não, junto com vocês? Olha, são vários fatores, não tem um fator só, não. Tem fatores de a expertise do estúdio fora do Brasil tem sobre aquele produto. É o fator mais importante, né? As próprias sinergias, são 27 estúdios, você tem sinergia, depende também de quem está tocando aqui no Brasil, que tem uma sinergia melhor com o design principal de Nova York, por exemplo. Os dois já desenvolveram um relacionamento, bate uma bola mais fácil na hora de tocar um projeto. São diversos fatores. O preço é um deles também. A gente tem um estúdio em Londres também, que é fantástico, o preço um pouco mais alto. A gente tem um escritório estúdio. Aí tem um estúdio em Copenhague, que é um estúdio muito demandado pelos americanos, pelo design de nórdico, que é reconhecido mundialmente. Eles fazem uns trabalhos, têm uns projetos fantásticos. Eles têm um custo mais alto também. Às vezes o custo é um proibitivo. Eu gostaria muito, a gente tem tentado algumas parcerias com Copenhague e não tem conseguido por causa de custo, né? Então, assim, não tem uma regra. Vou te dar um exemplo prático. A gente está fazendo um projeto, um laboratório de análises clínicas aqui no Morumbi com o escritório de Miami. Mas por que Miami? Porque Miami tem um grupo que tem uma expertise muito grande justamente na parte de laboratórios, na parte de maquinário de teste mesmo. Então, o arquiteto de Miami está há 3 meses já participando desse projeto, layoutando junto com o cliente a disposição das máquinas que fazem os testes, que fazem os exames no layout, né, no andar. É muito diverso, não tem uma regra fixa, não. A gente, nos últimos meses, a gente tem trabalhado muito com um dos principais designers do grupo inteiro, que é o Manuel, que é um arquiteto, ele é cubano, mas radicado nos Estados Unidos. E também o Manuel, por ser cubano, ser um excelente arquiteto, a gente se entende melhor, a verdade. Assim, a cultura, a gente conversa mais fácil. A gente conversa em inglês, mas a cultura é mais fácil, o jeito de ser é mais fácil. É assim, não tem a regra. Se falar que tem uma regra, não existe, tá? É muito de cada caso mesmo. Esse da L'Oréal foi feito com Miami, que ele é basicamente também um centro de pesquisa com muito maquinário, né? E a gente fez com Miami. Esse foi feito com Atlanta, que é um projeto cultural. Ele ainda é confidencial, mas a gente está em negociações aí para poder viabilizar esse processo junto da Prefeitura de São Paulo. Mas a gente incorporou Atlanta por ter uma expertise nesse tipo de projeto, que é um mix de um espaço corporativo comercial, você vai vender esse espaço, alugar esse espaço, com um centro cultural muito forte, de uma colônia da cidade aqui de São Paulo muito forte. Então tem essas características, né? Esse também é um caso bastante emblemático. O C6 é um banco digital, é recente, né? Os bancos digitais são recentes. E a gente fez a sede aqui em São Paulo e a gente fez a sede em Nova York também. E como a gente tem estúdio em Nova York, o pessoal de Nova York
A gente fez a conceituação, fez o detalhamento do projeto e eles fizeram o acompanhamento de obra, a implantação. Renato. Diga. Fernando está perguntando aqui se o estúdio brasileiro é bem demandado pelos outros do mundo. Olha, não é uma demanda como a gente gostaria, mas é demandado sim. É demandado sim. A gente tem participado de concorrências em outros países da América Latina, junto com eles. Demanda dos Estados Unidos, de projetos nos Estados Unidos, não, a gente não tem. E acho que, sendo realista, também sendo pragmático, não faz muito sentido, né? A gente tem 19 estúdios nos Estados Unidos, não chamar um estúdio brasileiro, né? Parcerias em outros países, sim, né? Aqui na América Latina, talvez na África. Eu, pessoalmente, tenho experiência de ter trabalhado na África. Em Angola faz todo sentido, a cultura é muito parecida, né? É uma cultura que, para um americano entender, vai ser complicado. Mesmo para um outro país da América do Sul entender, é complicado. E você vai para Angola, você se sente no Brasil. Isso faz muita diferença. No caso desse banco, a demanda nasceu aqui ou lá em Nova York? Como é que foi essa parceria? A demanda nasceu aqui. O cliente, o C6 entendeu como negócio abrir um escritório em Nova York. Não é o primeiro que a gente faz em Nova York, tem outros, acho que o terceiro ou quarto que a gente faz de clientes brasileiros que têm escritório em Nova York. Os grandes escritórios de advocacia aqui de São Paulo, quase todos têm uma filial em Nova York. Renato, então, esse projeto do C6 Bank mesmo é muito bacana. Então, assim, na troca com o cliente, o demandante, há um trabalho completo para a definição do produto, dos seus usos, do design, de tudo, por parte de vocês, ou vocês realmente escutam mais, há uma troca direta? Porque vocês se envolvem com um processo como um todo, né? O prédio completo. Sim. Olha, a gente escuta muito. Faz parte, né, da nossa profissão saber escutar. A gente escuta muito, sim. A gente tem conceitos de arquitetura, tanto edificações como hospitalar e interiores corporativos. Lógico que a gente sabe o que gostaria, mas a gente conversa muito, tá? A gente tem um procedimento interno. Nesse caso aqui em tela é um escritório corporativo. A gente tem entrevistas longas com os clientes, né? É um procedimento interno, é um processo interno. No caso de edificações, a gente tem um questionário de pré-requisitos, de inputs do próprio cliente também, que é bastante longo. O cliente é a nossa razão de ser, né? Sem cliente não existe, não teria por que ter escritório, né? Esse é umas imagens de um laboratório que já está pronto, esse laboratório, se eu não me engano, até de veterinária. Miami também participou, pelos motivos que já falei, de conhecimento de máquinas de testagem, né? Esse é um processo, é um trabalho que está em andamento, é em Salvador, a Escola Pan-Americana de Salvador. Eles vão passar por um retrofit bem grande, para vocês entenderem um pouco o processo. Aqui é um exemplo bacana. O estúdio de Chicago tem uma experiência na área educacional muito grande. Aqui é o que os americanos chamam de K-12, que é o estúdio, desde do jardim da infância até o fim do nosso colegial, né? Então, o middle school deles. E o arquiteto de Chicago, o Steve, ele fez ele nos deu suporte junto com o cliente, inclusive um cliente de origem americana também, no que a gente chama de programming, a definição do produto. Que se você definir bem o produto,
vai evitar muito retrabalho lá na frente, né? Sim. Então, a participação do Steve foi muito importante nessa fase de programming. Esse é um exemplo bem prático, bem que a gente está vivendo, esse processo está em andamento. Renato, o Antônio ele pergunta se todos os estudos são obrigados a utilizar o Revit e o Navis, ou eles podem utilizar um outro software e fazer essa troca de informações, tipo um IFC. Olha, não existe essa obrigação, né? O que existe como a gente expôs anteriormente, é todo mundo trabalhar sobre a mesma plataforma, né? Então, se eu estou desenvolvendo um projeto com Nova York e a gente está compartilhando o arquivo online ao mesmo tempo, não faz sentido cada um ter o seu software próprio, não vai contra todo o conceito de plataforma única que a gente trabalha com bastante sucesso. Entendi. Então, vocês trabalham tipo um workset, é isso? Sim. Perfeito. Aqui eu vou mostrar um estudo de caso, que é um projeto que a Cris conhece bem, não só como BIM Manager, como arquiteta também. Ela participa do desenvolvimento deste projeto, que é bastante emblemático, que é um centro de ensino e pesquisa do Hospital Albert Einstein, do lado do Einstein hoje, um terrenão que está vazio há muito tempo. E isso também é um caso de parcerias, de trabalho em conjunto, né? Então, a gente trabalha, este projeto é do Safedi, que é um arquiteto renomado de Nova York, um arquiteto de origem judaica, um dos doadores do Einstein muito grande é o Banco Safra. O Safedi é um arquiteto que trabalha muito com a família Safra. Então, o Safedi foi contratado para trabalhar no design junto com a gente. Nós entramos com toda a expertise da parte educacional e da parte de saúde. Então, a gente fez o projeto de design a 4 mãos com o Safedi, que é uma honra para a gente, com o arquiteto do nome, com o porte, com a qualidade do Safedi. A Arcades, por sua vez, também é uma empresa... Não lembro de onde que é a Arcades, Cris? Eu sei que ela é suíça. De onde que ela é? Ela é europeia. Não, desculpa, Arcades, mas eu não lembro. Eu também não lembro. A gente está até com os processos aí com a Arcades. Mas é uma agenciadora de altíssimo padrão, de origem europeia. Se eu não me engano, é suíça, mas não tenho certeza. Também fez parte de todo esse processo. É um projeto muito, muito complexo, né? A construtora Racional, ela já fez a pré-construction, que também a pré-construction é excelente para nós arquitetos, porque antes mesmo de sair a licitação, na fase de projetos, a construtora já vai balizando custos, tecnologia, metodologia construtiva. Então, quando a gente fecha o projeto, a possibilidade de retrabalho, revisão de obra, diminui bastante. Falar que diminui a zero, infelizmente, não é verdade. Aqui a equipe que desenvolveu esse projeto, a nossa equipe acima, já tem mais gente que participa, e o pessoal de Miami, embaixo, que participou no projeto. Aqui, um kickoff de um projeto desse tamanho, o kickoff é o tiro de largada do projeto, é quando todo mundo senta para estabelecer os procedimentos, os cronogramas, a metodologia de troca de informações. Esse kickoff foi extenso, foi longo. E é um kickoff que é feito em várias e várias etapas, né? Porque cada etapa da obra que entra um fornecedor diferente, é uma obra, ela está 60% já pronta. E esse processo também não termina nunca, né? Mas é muito enriquecedor.
Esse é o número de gente que tem, e com certeza está faltando gente aí. Aqui esse cronograma de distribuição de atividades, né? Você vê que a gente começa é o que a gente chama de uma curva invertida, são curvas invertidas, né? A participação da Perkins, a Perkins tirou o programming e a Safety acompanhou. A hora que você entra na fase de design, a Safety liderou e a gente acompanhou, né? Na parte de schematic design, que é o anteprojeto nosso, é o pré-executivo nosso, as empresas andaram em paralelo, e na geração já do projeto executivo, a Perkins teve que desenvolver, né? A Construction Administration, que é um parâmetro básico dos Estados Unidos que infelizmente a gente não tem lá, os arquitetos participam até o fim da obra. Aqui é uma luta, a gente batalha bastante para incrementar nossa participação até o fim da obra. Já conseguimos algumas vezes, eu já consegui algumas vezes, mas longe do que é feito nos Estados Unidos, onde o arquiteto acompanha até o fim. Lembrar que ele não só acompanha, ele tem a responsabilidade até o fim, que é bem grande também. Ele assina laudos de segurança, ele assina cálculos de tráfego e por aí vai. A responsabilidade é muito grande, mas a gente está aqui para isso, para assumir a responsabilidade, sendo pago para isso e tendo conhecimento técnico para assumir essa responsabilidade, né? A gente precisa crescer bastante ainda nesse sentido. Essa é a Perkins Rio São Paulo, né? E a entrada da Racional. Então você vê que os gráficos esse gráfico é um gráfico famoso em matriz de responsabilidades. O nome que a gente fala é um gráfico em X, né? Que você começa com uma atividade com uma responsabilidade menor e ela vai aumentando no decorrer do tempo, e o outro grupo começa na fase esquemática com uma responsabilidade maior e vai diminuir. Então são curvas que se cruzam, né? Um pouco do projeto. É um projeto de 2 anos, mas ele continua, na verdade. São revisões pontuais, mas a gente tem uma equipe na obra hoje, tem um contrato de acompanhamento de obra, tem uma equipe que vai semanalmente na obra. A Cris tem participado das revisões de projeto, e aí já viram também um clássico, mas isso em todo mundo também, a revisão de projeto com a obra em andamento, ela é para anteontem, a pressão é bastante grande, mas quem trabalha no nosso mercado sabe que é a vida, é assim mesmo. Quem não quer correr pressão, não venha trabalhar com arquitetura, né? Ô, Renato, mas aproveitando essa informação, os projetos que vão revisando durante a obra, a equipe original que participou do desenvolvimento se envolve ou já é uma nova equipe? Se envolve. A nossa diretora da área hospitalar, ela está desde o início nesse projeto, então ela tem todo o balizamento técnico de design do projeto, construtivo. O arquiteto que a gente classifica, na nossa classificação é um PA, é um Project Architect, ele também está desde o início e ele está fazendo acompanhamento de obra. A gente tem uma característica também um pouquinho, outros escritórios também têm, que é uma situação procurada, que a gente não divide o escritório em áreas da criação, a criação para aqui, nunca mais vê o projeto, o anteprojeto para aqui, nunca mais vê o projeto, e uma turma faz o desenvolvimento e pouco se falam, né? O designer do projeto, ele vai desde do zero até a entrega do executivo.
Então, a gente prima por ter a mesma equipe no processo inteiro de projeto, para não se perder esse histórico, para não se perder a cultura do cliente, o entendimento com o cliente, o histórico de todas as negociações, coordenações que vocês sabem que todo projeto tem. Então, é um desafio, não é fácil não, mas a gente busca sempre esse histórico dessa continuidade. Renato, Diga. Isso garante uma retroalimentação no final de possíveis melhorias, o que é que deve se manter, não é isso? Quando você mantém a equipe até o final. Ao final de um processo, vamos supor que vocês acompanharam a obra, vocês têm documentos, relatórios de oportunidades de melhoria, como é que você faz essa retroalimentação? A gente tem um close-out, como tem o kick-off, a gente tem um close-out. Certo. Aproveitar que tem uma outra, estão começando a perguntar, tem uma pergunta que eu acho que o Antônio fez aqui, muita gente quer saber, como fazer parte da equipe de vocês? Renato? Acho que caiu a conexão dele, né? Cristiane está por aí? Cristiane está online? Tô aqui, vocês me ouvem? Sim. Você poderia responder essa pergunta? Sim, na verdade, a gente tem o e-mail de contato, que eu acho que é Contato São Paulo, se não me engano, que o pessoal pode mandar currículos para de repente alguma vaga que surgir. Às vezes o Renato ou alguém do escritório acaba publicando as oportunidades via LinkedIn, né? Então, para receber os e-mails de currículos no endereço do escritório, né? Eu acho que o e-mail do escritório, eu acho que é São Paulo, eu acho que é contato sãopaulo@porquismo.com, não tenho certeza. Acho que se vocês forem no site, lá vocês conseguem achar. Outra pergunta aqui do pessoal. Vocês usam drones para medições de obra? A gente tem usado drone para fazer levantamento, né, muito mais o levantamento fotográfico do terreno, ou então do entorno que a gente tem. Para medição, a gente não é tão usual da gente fazer. A gente, se não me engano, a gente fez com um projeto específico, mas a gente acaba usando o drone mais para fazer levantamento fotográfico, né? O que a gente tem conseguido fazer por enquanto. Laser scanner, vocês utilizam? Outra pergunta que fizeram aqui. A gente não executa, né? Não executa o serviço de fazer o laser scanning, mas a gente, às vezes, depende muito do cliente, né? Acho que o Renato voltou aí. O Renato. Depende do que o cliente quer e depende do projeto. Aí a gente acaba recebendo esse laser scanning, ou para a gente transformar ele no levantamento de fato palpável no Revit, ou ele já vem pronto para a gente. Tá? Então, são esses os casos que a gente... Última pergunta do pessoal. Se o emprego da inteligência artificial convém ser aplicado para padrões estéticos ou apenas para simulações técnicas de desempenho da edificação? Renato, você quer falar? Né? Desculpa, pode repetir, Maurício? O Antônio perguntou se o emprego da inteligência artificial, se é conveniente ser aplicado apenas para padrões estéticos ou também para simulações técnicas de desempenho da edificação? Não, simulação de desempenho, com certeza. A estética é decorrência da necessidade da simulação. Ok, agora uma pergunta minha. Nesse tempo que vocês falaram, trabalham com o Workset, então está todo mundo em home office.
Vocês utilizam o serviço de servidor da própria Autodesk ou vocês têm algum servidor na nuvem para conseguir fazer o workset remota? A gente tem usado o serviço da Autodesk. O próprio da Autodesk, né? Isso. A gente continua tendo o nosso servidor, né? Não vamos deixar de ter tão perto, mas a gente tem investido muito nessa questão de modelos na nuvem. Ainda mais porque a gente está trabalhando remotamente, então é meio que uma necessidade. A gente estava até com uma programação global de fazer meio que essa migração dos projetos para a nuvem até o final desse ano, mas com a pandemia a gente teve que correr para poder deixar tudo pronto em março, no começo de março. Então a gente adiantou todo esse trabalho para o começo do ano. Então as disciplinas complementares elas se encontram com a arquitetura mais no Navis. Vocês fazem isso ou trazem alguma maneira de link ou um modelo federado lá no Revit já? Sempre que a gente pode, a gente traz o Revit, o modelo no mesmo formato que a gente está trabalhando. Eventualmente, quando o parceiro está trabalhando com outra ferramenta, aí a gente acaba inserindo o modelo federado, ou então a gente também acaba utilizando o Navisworks. Na verdade, não tem tanto uma regra, né? A gente acaba se adequando com o que os parceiros têm, né? A gente sempre tenta estimular que eles usem a mesma ferramenta para a gente, porque é mais fácil para todo mundo, mas quando não tem o que fazer, a gente tem que se adequar, né? Perfeito. Renato, terminei a pergunta do pessoal, você pode continuar. Ok. Deixa eu só buscar. Caiu todo o sistema aqui, complicou. Pensa que é só fácil, né? Pensa que a gente é maravilhoso, mas isso dá pauta mesmo. Minutinho só. Se não atrapalhar, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Como fazer a gestão do estúdio, onde vocês fazem inúmeros tipos de projeto, com várias tipologias, de casa, como a Casa Flamboyant, a estudos do mercado imobiliário, a parte de saúde, escola, como fazer essa gestão de uma equipe que eu acredito bem grande no estúdio de São Paulo? Boa pergunta. A gente Qual hoje... é a mágica, né? É a mágica, né? Não tem mágica, é trabalho. A gente está com 76 pessoas e crescendo. Então, é muito trabalho, no começo da apresentação, a Tiffany colocou que eu tenho uma empresa ainda que chama a Triple R, né? Mas a Triple R tá prejudicando, nem na prática não existe, porque o escritório aqui é bem pegado. A gente tem hora para começar, mas tem hora para terminar. Não vou falar que isso é bom, não é bom, não. Tá errado, mas é a verdade, né? É a realidade. E agora, respondendo diretamente a sua pergunta, a gente trabalha o sistema... Eu sou diretor operacional, né? Eu sou responsável pela gestão da produção, quer dizer, produção tem que fazer as coisas acontecer, né? A minha função é fazer as coisas acontecerem no tempo certo, com qualidade e com resultado financeiro, né? Então, eu trabalho junto com os Project Managers, que a gente chama, são nossos PMs, né? Cada área de mercado imobiliário hoje tem 2 Project Managers. A área de healthcare tem uma, mas a Lara participa ativamente, que é a diretora da área hospitalar. A área de corporativo interiores também tem 2 project managers, então somos em 5, 6 project managers. O Fernando Vidal é o designer da área de corporate interiors e ele é o managing director também. O Douglas Tolani é o nosso design principal e responsável pela área de real estate também, mercado imobiliário, né?
Então, na verdade, a gente tem processo, procedimento para tudo, né? É trabalhoso, exige muita dedicação, exige muito esforço, mas funciona, né? Funciona. A gente tem uma característica, a gente nunca está satisfeito, a gente nunca está muito contente. Isso tá assim na busca de todos nós, né? A gente sempre acha que pode fazer melhor, sempre acha que podia ser diferente. Então, essa inquietação faz parte de todos aqui também, faz parte do grupo, com astral legal, com uma busca no dia a dia sendo agradável, mas é pegado, é pegado. É muito trabalho, muito esforço. E, sendo objetivo, então, a gente tem processos, tem medições, a gente tem muito processo de medição, a gente trabalha com softwares no financeiro, de gestão também, que nos ajuda muito. A gente tem reuniões de programação semanais, reuniões geralmente projetos semanais, e a gente consegue com esse trabalho todo, com a participação da equipe toda, fazer funcionar de uma forma eficiente. E nunca está satisfeito, a gente sempre acha que pode ser melhor, então estamos sempre buscando fazer melhor, e por aí vai. Meio neurótico, coisa de paulista, meio coisa neurótico. Cris, aqui é você, melhor que eu, pode falar. Aí, na verdade, são softwares que a gente usou, que a gente vem utilizando no projeto do Albert Einstein, né? Então, como ferramenta principal de desenvolvimento de projeto, a gente usa o Revit. A gente, não sei se todos viram, mas tem aquela cúpula com várias curvaturas diferentes que não seriam possíveis, né? A gente tem uma consultoria que faz a parte da cobertura, então ela vem, eles desenvolvem isso no Rhinoceros, no Grasshopper, para visualização dos nossos design intents, das coisas que a gente acaba fazendo no projeto. A gente tem utilizado bastante o Inkscape, é um software que a gente vem utilizando bastante no escritório para a gente conseguir, para quem não sabe, ele é um software que ele renderiza em tempo real, né? Então a gente está mudando alguma coisa no projeto e consegue ver como é que vai ficar aquele ambiente automaticamente, né, com materiais e tudo mais. Então a gente vem numa crescente utilização do Escape e tem ajudado bastante na compreensão das coisas que a gente produz no escritório. A gestão de arquivos, a gente acaba utilizando uma solução que é um pouco americana, que é o Newforma, né? É um software de gestão bastante utilizado lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é muito conhecido. Para compatibilização, como o Renato falou, a gente fez algumas rodadas de Clash Detection com o Navisworks, né? E a gente também acaba fazendo algumas compatibilizações utilizando o Bluebeam. O Bluebeam, na verdade, é um software onde a gente faz os markups nos PDFs. Então, a gente comenta os PDFs dos parceiros via Bluebeam, que é esse software que a gente usa. E a comunicação e toda do time é via Skype, via Teams, né? E o software que o Renato falou de gestão é o Vision, do Tech Vision. Só isso. Tudo isso que a gente usa. Tem outros que a gente não cita. E como eu falei, o DNA do grupo é sempre buscar, né? Então o Vision da Deltec é bastante conhecido nos Estados Unidos. É um software de gestão financeira, mas ele não é focado em projetos. A gente está desenvolvendo um software de gestão de projeto que vai ser linkado no Vision. É uma demanda que é um software que a gente está participando, o mundo inteiro participa.
A gente tem nossas demandas e um pouquinho de terapia de grupo que a gente faz toda semana. Se você acha que o Brasil tem problemas, o Ares também tem um monte de problemas. E esse software de gestão vai ser resultado de todas as nossas demandas e angústias, né? Quando ficar pronto, a gente compartilha para dar o pessoal conhecer. Se ficar bom, né? Se ficar ruim, a gente esquece. Aqui são detalhes do dia a dia, né? O nível de detalhamento é muito forte, muito grande, né? Aqui análise bioclimática. Essa cobertura, ela está sendo feita na Alemanha. Já começou a ser instalada, Cris, a cobertura? Já tá na metade. Já passou da metade. É. Já passou da metade. Diz a lenda que não tem duas peças iguais, é verdade? É, acho que é quase isso, viu? Ela é bastante complexa, bastante complexa. Ela é linda, é fantástico, fantástico. Mas é caro também, é bem caro. Bastante. É caro. Então, essas simulações foram feitas já com o projeto, né? Então, estava falando da cobertura de vidro, e tem aquele átrio que vocês viram na imagem. Seria uma loucura fazer uma cobertura com essa complexidade, com o preço que ela tem, sem fazer todas as análises de implicações de ambientais, né? E eu estava quando o meu sistema caiu aqui, a gente estava falando do closeout. O closeout, um dos objetivos é fazer um check, um bate com o que foi planejado e o que aconteceu na medição real, né? Não é fácil, mas parece que está falando que é tudo muito simples, fazer um closeout rotina, não é não, é bem complexo, trabalhoso. A gente busca ter melhores closeouts a cada obra que se encerra. Aqui é uma animação para você ver o tamanho do empreendimento, a complexidade. Essa praça interna ficou fantástica. Não vê a hora de ficar pronto. É isso, pessoal.
a gente tem assunto para falar até amanhã, mas qualquer perguntas, dúvidas, a gente está à disposição. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Renato, por gentileza, eu peço que você encerre o compartilhamento da tela. Pode ser? Pode. Sim. Pode deixar sua câmera ligada, por gentileza, também. Sua câmera ligada. Tá. Maurício ou Expedito, as considerações finais, vocês dois querem fazer, fiquem à vontade. Maurício. Seu microfone, Maurício. Fica à vontade aí, Expedito. Os mais velhos primeiro. Não, é verdade, assim, tinha muita coisa que a gente podia ficar discutindo. Eu fiz algumas anotações aqui. Como disse, eu já conheci um pouco do trabalho de vocês. Eu sou amante do mercado imobiliário e acompanho bem as empresas que vêm desenvolvendo alguns projetos diferenciados, e principalmente em São Paulo, né, o nosso principal centro do real estate e do mercado imobiliário nosso. Mas, assim, o que mais me impressiona é justamente essa diversidade de projetos, né? O quanto há uma arquitetura diferenciada, desde a casa até um estúdio, ou até um projeto muito maior e grandioso, como um bairro planejado, ou como esse do Albert Einstein que vocês mostraram. Então, isso aí é impressionante e é curioso de entender. Eu acho que só vivenciando mesmo para entender todos esses processos internos. A gente tem uma certa visão aqui, mas nosso mercado não se compara com o mercado paulista, nem internacional, claro. Mas é loucura. Deve ser realmente uma loucura para poder seguir com que os processos da casa sejam semelhantes aos processos de megaprojetos, né? Então, começar a ficar preocupado. Então, assim, também é gratificante a gente aprender um pouquinho mais e sonhar um pouquinho de como nossos escritórios podem se desenvolver ao ponto de chegar no nível da Apex Will. Acho que é bem bacana essa referência, é um escritório grande de referência. Agradecer a Renato e também agradecer ao Cal por ter me convidado, né, ao Fernando Márcio e à presidente Ana Maria, por participar aqui dessa nossa troca de informações, dessa palestra. Foi muito gratificante. Só tenho a agradecer e parabenizar todo o trabalho, Renato, aí. Esse esforço monstruoso, né, de desenvolver a arquitetura brasileira, né, e se tornar destaque, né, que eu acho que toda essa relação dos projetos do Estúdio de São Paulo com os outros mostra a força que a arquitetura nossa vem tomando junto principalmente na América Latina, né, como você bem destacou. E isso é bem gratificante para a gente que está ainda no desenvolvimento de nossos escritórios. Então, obrigado e parabéns aí por todo o trabalho. Obrigado, prazer é meu. Maurício? Também só quero parabenizar os dois. Foi muito legal essa palestra de vocês dois aí conversando, essa parte dos estudos, como eles funcionam, a utilização de nuvens. Eu sou apaixonado por tecnologia, vejo que legal que vocês podem pegar inovações de outros estudos, trazer para cá, como daqui a pouco vocês vão ter o próprio braço mecânico de vocês. E cada vez a gente está mais próximo, né? Eu sou engenheiro eletricista e nunca tivemos tão próximos dos outros engenheiros e dos arquitetos como agora com a plataforma BIM. Então, eu acho isso muito, muito, muito legal. Muito obrigado a vocês. O prazer é nosso, a gente está à disposição. Se quiserem enviar as perguntas, pode enviar por e-mail, a gente responde. E tem os nossos dados também, vocês têm meu e-mail, tem o site que vocês podem visitar, olhar o trabalho dos outros estúdios também. E é um prazer estar aqui para compartilhar um pouquinho que a gente sabe. Lembrar também que aqui o Estúdio de São Paulo, a gente tem arquiteto de vários estados do Brasil, tem do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Belém do Pará, da Bahia,
No momento estamos com ninguém de Sergipe, mas já teve também. Aqui a gente está sempre buscando talento, né? O material humano que a gente trabalha é gente de talento, e isso que é a principal referência nossa. Qualquer busca de posição, sempre o principal fator é talento, sinergia com a gente, participar da mesma cultura, e vamos nessa luta aí de levar a arquitetura brasileira para o resto do mundo, né? A nossa forma é essa. Perfeito. Nós agradecemos, em especial, ao nosso convidado, Renato Siqueira, pela disponibilidade e presteza, né, em participar, dividir sua experiência e participar no nosso webinar. Nós registramos também a participação da nossa presidente do CAU Sergipe, Ana Maria Farias, do nosso vice-presidente Marcelo Maciel, do nosso conselheiro federal Fernando Márcio de Oliveira, e também o nosso conselheiro federal suplente José Queiroz da Costa Filho, também a nossa conselheira estadual presente Flávia Saldanha. Nós agradecemos também aos mediadores, o nosso representante do CAU Sergipe, José Expedito Júnior, e ao representante da SEBIM Sergipe, Maurício Arce. Agradecemos imensamente a todos pela participação. Lembramos que vocês vão receber o certificado por e-mail. E na próxima quarta-feira, dia 19, nós teremos o nosso webinar 7, com o tema Como explorar o BIM para integrar todas as disciplinas e projetos. E quem vai palestrar é o nosso colega Maurício Arce. Bom, as inscrições do nosso evento, do nosso webinar 7, vão abrir ainda nessa semana e poderão ser feitas no site do CAU Sergipe e no site da SEBIM Sergipe. Fiquem atentos às nossas redes sociais, aos nossos informativos divulgados no site, e tenhamos uma boa noite. Muito obrigada pela participação e aguardamos vocês no nosso próximo webinar, na próxima quarta-feira, dia 19 de agosto. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, obrigada, tchau. Boa noite. Mas...